Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. A palavra de Deus dirigida a nós chama a nossa atenção para o dado do paraíso, e a pergunta que Jesus faz a Adão é a pergunta que ele faz a nós: aonde você está? Essa pergunta é fundamental quando nós nos desviamos e estamos distantes do coração de Deus. Quando por nosso egoísmo, por nossa fome desmedida, vamos diante daquela realidade a nós proibida e nos apropriamos dela. Isso nos diz a leitura que causa vergonha. E nós vamos fugindo da vista de Deus. Essas atitudes que nós temos, elas nos fazem sumir da realidade do paraíso. E aí, quando nós não cuidamos, nós renegamos o paraíso e vamos voltando à nossa vida velha, à vida de escravidão. Então as leituras hoje nos chamam a atenção justamente para descobrirmos aquilo que é essencial na nossa vida. O que nós precisamos fazer para recuperar mais uma vez a dignidade do paraíso. E assim nós vamos recorrer ao Gênesis. Aqui nós já estamos diante do pecado cometido. O Senhor que chega, que pergunta. E ali diante daquela realidade, ninguém quer assumir a culpa. O Senhor questiona: então comestes do fruto que lhe proibi? Adão joga a culpa para a mulher. E questionada, a mulher joga a culpa para a serpente. E assim cada um querendo se eximir da falta cometida. Então é preciso prestar atenção que todas as vezes quando nós cometemos algum delito, outras pessoas também vão sofrer. Então a melhor coisa é assumir aquilo que nós fizemos e que não agradou o coração de Deus. Aquilo que nos fez sumir da presença de Deus. Então, por mais que nós neguemos aquilo que nós fizemos, outros começam a sofrer. Parece que a realidade que nós estamos vivendo diz muito isso. Quando nós não temos os nossos olhos atentos para o nosso próximo. Quantas pessoas que estão perdendo as suas vidas. E ali tem que se montar toda uma estrutura para saber de quem é a culpa. E ainda as vidas estão sendo ceifadas. E assim vai acontecendo. Vamos negando, vamos eximindo da nossa responsabilidade e as vidas vão se perdendo. E a pergunta do Senhor ainda continua: aonde você está? O que nós precisamos fazer, queridos irmãos e irmãs, para perceber a realidade do paraíso aonde nós estamos? O paraíso que muitas vezes nós continuamos perdendo por causa da fome egoísta que nós temos.
E aí nós precisamos descobrir aonde está o problema. É social, religioso ou é pessoal? Então cada um tem que perguntar aquilo que está fazendo e se a sua atitude ela te coloca diante do paraíso, te fazendo filho, ou ela te afasta do paraíso. Será que aqueles que ouvem a palavra de Deus colocam esta palavra em prática, que é aquilo que nos diz o final do Evangelho? E ali vamos recebendo o título de dignidade de filhos, irmãos, mães, pais de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou ainda estamos como ouvintes surdos? Essa realidade da culpa original tem muito a ver conosco. E de tempos em tempos, essas leituras vêm ao nosso encontro para nos chamar a atenção, para que consigamos perceber aquilo que nós precisamos ainda fazer. E aí a famosa culpa de Adão. Ainda hoje vivemos seduzidos por muitas serpentes que vêm ao nosso encontro. E ainda vamos nos apropriando cada vez mais de frutos proibidos que não geram vida, mas que causam sofrimento. E daí quando nós vamos pensando na realidade do paraíso, aquele que nós renegamos e hoje nós sentimos saudades, o Senhor não nos abandona. Mas para que tenhamos o paraíso, mais uma vez é preciso que todos assumam a responsabilidade, primeiramente de cuidar aqui na terra, de experimentar este paraíso na realidade onde nós estamos, de ser testemunha deste paraíso na sua casa. E o Evangelho, ele vem pautando coisas muito significativas e importantes para nós. Nós estamos diante da realidade de Jesus que continua a sua missão. E imagina que atrevimento, um homem cansado com o seu grupo, não tem tempo para descansar nem para comer, e vai devotar atenção à multidão que está sedenta, e chegam pessoas para lhe ofender, dizendo que é pelo espírito ruim que ele age. E aí qual é a atitude de Jesus? Jesus poderia dar uma má resposta, como muitos de nós fazemos quando estamos cansados, com fome. Jesus se volta e faz toda uma catequese com aquele povo. Pois bem, se é pelo espírito de Satanás que eu expulso Satanás, então ele se enfraquece. Ele não tem força se um reino começa a se dividir. E aí vai chamando a nossa atenção também para nós, enquanto família, enquanto sociedade. Se uma família começa a brigar entre si, ela se enfraquece. E muitas das nossas brigas familiares são por causa de egoísmo, por causa de herança, por causa de falas malditas em um momento inadequado. E aí as nossas famílias vão se ruindo, vão perdendo a sua força, o seu testemunho.
E o Senhor diz: é por Deus que Ele expulsa o príncipe das trevas. Então é do nosso coração que deve brotar as coisas que vêm de Deus, e é dali que nós devemos tirar aquilo que não fala de Deus. A nossa tristeza, o nosso ódio, o nosso desejo de vingança. Quando nós fazemos e dirigimos isso aos outros, nós vamos enfraquecendo o nosso ser irmão, o ser família de Deus. Nós vamos negando a presença de Deus e mais uma vez vamos renegando o paraíso. A experiência do paraíso é a experiência do encontro, do cuidado, do amor misericordioso de Deus. E aí, quando nós ouvimos a segunda leitura, um trecho muito importante: os nossos olhos devem estar diante das coisas invisíveis, isso quer dizer, experimentando a fé, agindo conforme a graça de Deus. Não podemos ver, mas podemos sentir e podemos anunciar e testemunhar aquilo que nós recebemos. Podemos viver neste mundo, desfrutar deste mundo, desta tenda que é visível, mas devemos ter a certeza que uma tenda eterna está sendo preparada para nós. Mas para aqueles que fazem a experiência de Deus, e precisa ser feita agora. Então, quando nós temos uma má ação, esta ação ela vai refletindo no todo. Porque o paraíso, as coisas estão todas interligadas. Uma destruição ambiental provoca uma ação na vida de outras pessoas. Uma palavra mal direcionada a uma pessoa arrui toda uma família. Não esqueçamos disso. Então, é preciso viver bem. É preciso assumir a culpa que cada um tem e pedir a Deus a graça da conversão. É preciso reconhecer as serpentes que vêm ao nosso encontro, nos iludindo e nos afastando da graça do paraíso. É preciso perceber que nós, com Cristo, nós com Deus, somos responsáveis por toda a criação. Então não desperdicemos esta oportunidade que o Senhor nos dá. Saibamos controlar as nossas ações, os nossos vícios, e busquemos em cada uma das boas ações a graça de Deus, para que quando o Senhor chamar a cada um de nós, consigamos apresentar a Ele a experiência do paraíso que nós temos. E eu digo a vocês, que todos nós trazemos dentro do nosso coração a saudade do paraíso. Quando nós chegamos num lugar muito bonito, e nós fechamos os nossos olhos e ali nós sentimos paz, aquilo nos remete um pedaço do céu, é a saudade do paraíso e o lugar que é nosso. Então não percamos, irmãos e irmãs, esta dimensão tão bela da nossa vida e nos sintamos responsáveis pelo bem que nós devemos plantar e cultivar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.